Aqui é seu amigo Joaldo Almeida e nesse vídeo você vai aprender como retomar o controle da sua vida, aprender a governar suas emoções e os seus instintos sexuais para ter uma vida realmente viva de santidade e pureza diante de Deus. Isso mesmo, fica aqui comigo porque esse conteúdo é para abençoar a sua vida. Então, vamos falar sobre sexualidade. Eu sei que talvez você seja alguém que tem um problema nessa área de sexualidade, ou talvez não, você é apenas alguém que tem interesse em ajudar pessoas com problemas nessa área. Então, esse conteúdo aqui é para você. Muitas pessoas já perderam a esperança de encontrar de fato uma mudança, uma libertação verdadeira quando o assunto é sexualidade. Até porque esse assunto é um assunto tabu em muitas igrejas. Quando você vai falar do tema, em muitas igrejas as pessoas geralmente tem medo de tocar nessa área, como se fosse um lugar proibido de ser tocado. Isso mesmo. E aí muitas pessoas dizem assim, olha, eu já tentei, já pesquisei na internet, já estudei livros, já estudei métodos, mas a minha vida continua sendo de queda em queda e não de glória em glória. E aí, o que eu faço, Joaldo? Como é que eu posso, de fato, Joaldo, ter uma solução nessa área? Talvez o seu problema seja a masturbação ou a pornografia como um vício, o adultério, você não consegue ser fiel no seu casamento, você não consegue manter a fidelidade ou a falta de prazer dentro do seu relacionamento conjugal. Você ama a pessoa com quem você vive, mas você não sente prazer quando você está com essa pessoa. E aí tem toda uma carga, uma história de uma vida e a pergunta é, tem como restaurar, tem como ajustar, tem como voltar a viver uma vida de santidade, pureza e realização e prazer na minha aliança conjugal, ou sendo solteiro, manter uma vida de santidade e obediência a Deus? E a resposta para você é sim, é possível. E eu digo isso não baseado apenas em uma teoria, mas no relatório de centenas de pessoas que já experimentaram o treinamento Sexualidade Restaurada por Deus. Esse treinamento que já tem uma história, são 17 anos ajudando pessoas com problemas na área da sexualidade. Agora nós resolvemos trazer para a plataforma online esse treinamento, mas foi feito seminários, vários seminários em várias igrejas, e eu tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas, talvez como você, sem esperança nessa área da sexualidade. E eu estou aqui justamente nesse vídeo, trazendo um conteúdo para você, para te abençoar e abrir os seus olhos para a possibilidade de uma mudança nessa área da sexualidade. Então eu quero dizer para você que está aqui e para você que está assistindo esse vídeo, para quem é esse treinamento que nós desenvolvemos chamado Sexualidade Restaurada por Deus. Esse treinamento é para pessoas que desejam sair de uma vez por todas dessa prisão chamada promiscuidade. Esse treinamento é para aquelas pessoas que não querem mais viver um ciclo de culpa em todo momento desagradando a Deus. Volta e meia, caem, se levantam e não conseguem ter uma vida constante diante de Deus. Esse treinamento é para aquelas pessoas que querem realmente, de fato, abandonar a vida de pecado na área da sexualidade e viver uma vida onde Deus seja glorificado em tudo na sua vida. Esse treinamento é para pessoas que já lutaram e já tentaram vencer a pornografia e perceberam que não tem como vencer sozinhos. Esse treinamento é para aquelas pessoas que têm um chamado para trabalhar com libertação nessa área de sexualidade. E também para aqueles que precisam, de fato, ser libertos e transformar a sua dor em remédio para outros. Esse treinamento é para aquelas pessoas que vivem uma crise sexual no seu casamento. Muitas vezes a falta de prazer ou a infidelidade. Aquela crise do marido viciado na pornografia ou do filho que foi pego vendo pornografia. Eles que têm na família a presença desse vício que entra de maneira muito sutil pelas redes sociais e acaba fazendo muitos cativos dentro de muitas famílias. Esse treinamento também é para aquelas pessoas que querem orientar os seus filhos sexualmente. Em uma geração onde a ideologia de gênero tem entrado nas casas, roubado a mente dos nossos filhos, onde as escolas têm doutrinado as crianças a conhecer o terceiro sexo. Isso mesmo. Você sabe como aconselhar os seus filhos? Você sabe como guardar a mente deles e o coração? Se não, esse treinamento é para você também. Esse treinamento é para pessoas que sofreram abuso na sua infância. Isso mesmo. Você que talvez teve a sua inocência roubada e experimentou um toque indevido em um momento onde você não sabia como se defender e hoje você sofre com as mazelas de tudo aquilo que aconteceu.
Esse treinamento é para aquelas pessoas que têm dúvida em relação à sua sexualidade. Por que eu, sendo homem, sinto atração por pessoa do mesmo sexo? Eu temo a Deus, eu tenho um coração apaixonado pela presença do Senhor, mas por que eu tenho esses instintos sexuais? Esse treinamento é para você. Esse treinamento não é para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que acreditam que sozinhos podem conseguir vencer. Deixa eu te falar algo. Se você conseguisse vencer sozinho, a cruz não seria necessária nessa jornada. Então, se você acredita que sozinho pode, esse treinamento não é para você. Esse treinamento não é para aquelas pessoas que espiritualizam tudo, que acham que a religião é a resposta para todas as suas crises. Não. Esse treinamento não é para pessoas que acham que só orar vai resolver o problema. A oração é extremamente importante, mas algumas coisas são resolvidas com princípios que devem reger o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Esse treinamento não é para pessoas que acham que vão ser transformadas, curadas num passe de mágica. E as coisas vão acontecer assim de forma imediata. Não é dessa forma. Esse treinamento não é para pessoas que não acreditam no valor do processo, da jornada, da sinceridade, da confissão, daquilo que precisa ser dito, daquilo que precisa ser colocado às claras, daquilo que precisa ser trago para fora. Esse treinamento não é para pessoas que estão dispostas a viver de máscara, que querem camuflar a sua dor, a sua vida dupla em uma situação de religiosidade. Esse treinamento não é para você. Durante muitos anos, no início da minha fé, eu lutei seriamente com problemas na área de sexualidade, devido a uma infância de abusos e acesso muito precoce ao sexo. Quando eu cheguei na igreja, algumas coisas se equilibraram, eu me converti de verdade, entreguei-me a uma vida devocional, mas eu percebi que a sexualidade era uma área que sempre me perturbava. Volta e meia, os meus instintos estavam me traindo. Durante um tempo eu acreditei que orar, jejuar, ler a Bíblia seriam suficientes para me manter intacto, e mantinham por 1 ano, 2 anos, até que eu me casei. Quando eu me casei foi como se destampasse a tampa do bueiro. Quando a minha sexualidade aflorou no casamento, eu tive sérios problemas com aquilo que não havia sido tratado do meu passado, com as raízes emocionais que não haviam sido mexidas. E aí então eu comecei a ter crises, e essas crises, por incrível que pareça, elas me impulsionaram a uma busca. Que busca? Eu queria uma solução para o meu problema. Naquele tempo, estou falando de há mais de 25 anos atrás, era muito difícil você encontrar ajuda nessa área, principalmente dentro da igreja. Então eu mergulhei em estudos, em pesquisas, em leitura de livros, e a minha ideia naquele momento não era elaborar um treinamento, não era criar um método para ajudar pessoas, era trazer para a minha vida um equilíbrio, uma transformação e ficar livre daquilo que me perturbava, daquilo que queimava muitas vezes dentro do meu coração como uma coisa atormentadora. E aí então eu comecei a pesquisar, descobri alguns exercícios espirituais que eu comecei a praticar, comecei a entender que a questão não era só espiritual ou emocional, tinha também a questão física. E depois de um tempo praticando isso na minha vida, onde eu não conseguia ter controle, agora eu tinha domínio próprio. Então eu comecei a perceber que Deus começou a trazer pessoas com os mesmos problemas. Interessante isso, né? Justamente naquela área em que eu fui ferido, Deus começou a trazer pessoas para que eu pudesse ajudá-las. No começo eu dizia, meu Deus, como eu vou ajudar essa pessoa se eu também tenho esse problema? Só que à medida que Deus foi me tratando, eu entendi que aquilo que Ele estava me dando como resposta não era algo só para mim. Eu deveria usar aquilo para ajudar outras pessoas. E aí então eu comecei a usar as ferramentas. No começo, confesso para você, não tinha tanta experiência, não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Esse conhecimento foi resultado da minha entrega a ajudar pessoas com o mesmo problema que eu. Pessoas que muitas vezes viam a igreja como um lugar de condenação, onde as pessoas apenas apontavam o dedo, não socorriam. E então eu comecei a me envolver com aconselhamento. E no aconselhamento eu descobri como ajudar pessoas com problemas nessa área da sexualidade. São mais de 20 anos trabalhando diretamente com sexualidade, também cuidando de pessoas com problemas na área da homossexualidade. E depois de muitos anos eu resolvi praticar esse seminário em igrejas. Começou como um seminário chamado Sexualidade Restaurada por Deus e logo depois nós transformamos em um treinamento digital. Isso mesmo. Qual a proposta? Fazer com que esse conhecimento ganhe velocidade e chegue ao número máximo de pessoas, porque há uma urgência, há um clamor dentro da igreja para que pessoas se levantem para ajudar pessoas nessa área. A minha ideia com esse treinamento não é só libertar pessoas e levá-las à liberdade, é gerar libertadores,
é trazer pessoas para a luz para que elas sejam a luz para outras pessoas, é trazer liberdade para as pessoas para que elas sejam libertadores de outras pessoas, para que assim como Deus fez na minha vida, me libertando, você também, que está tendo acesso a esse conteúdo, se torne um libertador. Acredite, é possível. Deus pode transformar a sua dor e pode levar você a ter uma mudança que você nem sequer imagina. Acredite, você pode ser a pessoa que um dia vai estar do lado de cá, orientando pessoas, libertando vidas. Mesmo com toda a história que você tem, Deus precisa de alguém exatamente igual a você. Hoje, dentro da igreja evangélica, existe um inimigo público comum chamado pornografia. Existe outro inimigo comum chamado ideologia de gênero. Será que a igreja está preparada para lidar com as pessoas que estão dentro dela que têm problema de pornografia? Será que a igreja evangélica está preparada para lidar com a ideologia de gênero? E quando as pessoas que têm problema nessa área da sexualidade chegam na igreja e abrem o seu coração, como é que a igreja se comporta? Muitos pastores nem sequer sabem como tratar isso. Infelizmente, eu tenho que falar isso, é uma verdade. Por quê? Porque muitas vezes eles não sabem tratar das raízes, eles querem tratar dos efeitos. O que está acontecendo? Mas todo mal tem uma causa. É interessante esse assunto da sexualidade porque por mais que você ache que sabe sobre ele, você vai descobrindo que muitas vezes a raiz do problema não tem a ver com o sexo em si. Na minha experiência ajudando pessoas com problemas na área de sexualidade, muitas delas, o problema da área da sexualidade estava justamente ligado à paternidade. Paternidade, ó, isso mesmo. A figura do pai. Por quê? Porque a figura do pai é quem gera a identidade. E a identidade, quando consolidada, ela se manifesta da maneira correta. Então, não sei qual foi o teu problema, se você tem um problema ou não nessa área, se você que está aqui para ajudar pessoas com problema nessa área, mas entenda, se você está aqui, Deus quer te instruir para que você seja um instrumento para libertar outras pessoas. Já que você ficou até aqui comigo, para você entender tudo que eu estou falando, eu vou te dar 4 dicas, que são dicas que a gente usa no nosso treinamento. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você tenha um problema na área da sexualidade e você pergunte assim, Joaldo, quais são os primeiros passos que eu preciso dar para que eu tenha realmente a libertação? Aqui eu tenho 4 dicas, anotei aqui no papel, para não esquecer, para colocar tudo em ordem para você, que são 4 dicas e orientações que eu dou para aquelas pessoas que às vezes entram em contato comigo pelas redes sociais pedindo ajuda. Quais são as 4 dicas? SOS, pedido de ajuda, limite, perseverança e permanência. Falando assim de maneira simples, talvez você não entenda o que cada um desses pilares pode significar, mas vamos lá. O SOS, pedido de ajuda. Primeira parte, você não pode ajudar uma pessoa que não tem consciência de que precisa de ajuda. Por isso, se você está passando por um problema na área de sexualidade, pedir ajuda é o primeiro passo para a sua libertação. Você já percebeu que não vai conseguir vencer essa guerra sozinho. Você já teve ideia disso? Não dá. Já tentou? Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Então, minha primeira dica para você é busque ajuda. Segunda dica para você que tem problemas nessa área é que você compreenda as suas limitações. Você é um ser limitado. As suas emoções, elas têm limites. A sua vida tem limite. Compreender os nossos limites é conhecer a respeito dos nossos instintos. Isso mesmo. A Bíblia vai dizer que ninguém consegue colocar fogo no peito sem que se queime. Tem muitas pessoas que elas acabam caindo no pecado sexual ou em outros pecados porque elas não sabem respeitar os seus limites. E os seus limites estão diretamente ligados à estrutura emocional que você tem. Por isso, uma das ideias que eu sempre trago para as pessoas é levá-las a conhecer quais são os gatilhos que ativam e fazem com que elas cruzem o limite do autocontrole. Então, até onde você pode ir com o celular na mão à noite? Até onde você pode ir numa conversa no WhatsApp? Isso é limite. Se você não sabe respeitar os seus limites, você acaba sabotando a sua santidade. Isso mesmo. E isso se chama autossabotagem. E a autossabotagem, inevitavelmente, vai levar à queda. Então, busque ajuda, aprenda a respeitar os seus limites. Você conhece suas fraquezas, você sabe quais são os dias em que você está mais vulnerável, então respeitar isso é extremamente importante. Então, limites. A terceira dica é perseverança. Isso mesmo, perseverança. Perseverar. Porque a perseverança é uma dica importante no processo de mudança de vida na área da sexualidade. Porque as pessoas não entendem que elas não chegaram aonde estão da noite para o dia. Então, sair da noite para o dia pode até acontecer, o nome disso é milagre.
Mas milagre não acontece todo dia. Muitas vezes Deus faz um milagre quando eu não tenho forças nenhuma para fazer. Mas a perseverança é justamente quando você, percebendo o problema que você tem, você resolve encará-lo de frente, entendendo que para desconstruir o que você vive hoje, você precisa passar por um processo contínuo. E fazer isso sozinho é muito difícil. Por isso, a primeira dica é: peça ajuda. E a quarta dica para você é: permaneça. A permanência. O que é permanecer? É você ser fiel na onde você já chegou. Muitas pessoas que eu ajudo com problema na área de sexualidade, elas não conseguem se manter firmes porque elas não fazem as coisas certas todos os dias. Tem uma frase que diz: sabe qual é a diferença entre o vencedor e o perdedor? É que o vencedor faz aquilo que é certo todos os dias, o perdedor de vez em quando. Há outra frase que eu gosto muito que diz que o vencedor, quando está diante da dificuldade, ele olha e diz: é difícil, mas é possível. O perdedor, ele diz: é possível, mas é difícil. Eu não sei qual é a sua condição, não sei o que te trouxe aqui, não sei como esse vídeo chegou a você, mas se ele chegou até você, é porque você precisa de ajuda, é porque você precisa se conhecer para saber os seus limites, é porque você precisa aprender a perseverar e é porque você precisa permanecer firme. E para você entender como de fato você pode vencer essa guerra, você pode sair da situação em que você se encontra, eu quero te falar sobre o nosso treinamento Sexualidade Restaurada por Deus. Esse treinamento ele é extraordinário. Algumas pessoas já participaram dele. Na nossa primeira turma nós tivemos 45 pessoas que participaram ativamente e elas foram impactadas pela maneira como o treinamento traz clareza e luz para a vida delas. E eu quero falar para você um pouquinho sobre esse treinamento, do conteúdo que tem nesse treinamento, para você entender o quão importante é você participar dele. E talvez você me pergunte: João, quais são os benefícios que eu tenho ao participar desse treinamento? Quero te falar pelo menos 5 benefícios. O primeiro deles, você pode de fato alcançar a sua libertação real e permanente. O segundo benefício é que você não vai precisar mais lidar com a culpa. Não existe travesseiro mais confortável do que uma consciência limpa. O terceiro é que você pode transformar a sua dor e o seu sofrimento em um instrumento de resgate para outras pessoas. O quarto é que você pode ficar de fato livre. Viver a liberdade, ser livre para adorar, agradar e honrar a Deus. E o quinto benefício é que você pode ser parte da minha equipe. Isso mesmo, eu estou montando uma equipe de pessoas que vão ajudar outras pessoas. E para fazer parte dessa equipe, você precisa ter feito esse treinamento, porque eu não estou buscando pessoas que nunca erraram. Estou buscando pessoas que têm paixão por vidas e pessoas que também já venceram nessa área. Então são pelo menos 5 benefícios que você tem. Pra você ter ideia do quão facilitador é participar desse treinamento, ele é 100% digital. Isso mesmo. Ele está gravado, 80% do treinamento é gravado. A gente faz 20% no ao vivo, porque a gente faz um processo chamado Ruminando, onde a gente tira dúvidas. É uma mentoria, na verdade, onde nós trazemos esclarecimentos sobre os módulos que são dados no treinamento e nós procuramos ajudar as pessoas a entender as aulas com mais clareza, para que elas não fiquem com dúvida nenhuma. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós tiramos as dúvidas, onde nós acompanhamos, fazemos uma mentoria direta para os alunos de cada turma, de cada lançamento. Então, você que está aqui tendo acesso a esse conteúdo, tiver acesso a esse treinamento, você vai estar em um grupo de WhatsApp e, além disso, você vai ter uma mentoria durante o tempo em que você estiver fazendo o treinamento, acompanhando o treinamento. Você vai ter uma mentoria, um acompanhamento que vai te ajudar muito nas suas dificuldades. O curso ele tem 5 módulos, já estão gravados. Nós vamos gravar algumas aulas bônus exclusivas para essa turma que não tiveram na primeira turma. Eu quero falar um pouquinho para você aqui sobre cada módulo, então vou estar lendo aqui para eu não me perder. Então, no primeiro módulo, no módulo 1, nós temos a aula Sexo da forma que Deus planejou. O tempo certo, a maneira certa e a pessoa certa. Existe isso? Existe. Segunda aula, aliança de sangue. Sexo como aliança de sangue. Essa aula é extremamente poderosa e profunda. Muitas pessoas que participaram dessa aula ficaram assim: eu nunca ouvi falar disso. O sexo pode constituir uma aliança que compromete a minha descendência? Pode. Sexo é transferência de espírito maligno? É. Sexo constitui aliança de sangue? Sim. Todas essas afirmações, perguntas e respostas na aula. Ainda no módulo 1, a alma e o sexo. Como as minhas emoções podem ser comprometidas
em um contato sexual com alguém. Você vai aprender sobre memória racional, memória afetiva. Você vai ver que a sua alma pode sim ficar presa a um cheiro, a um sabor, a um som, a uma imagem, simplesmente por um contato sexual. E muitas pessoas, mesmo depois de casadas, não conseguem ter uma vida plena e feliz porque estão com a alma presa. No módulo 2, nós temos a inocência roubada, onde nós falamos sobre o perigo das nossas crianças terem acesso muito cedo ao conteúdo sexual, de todo esse ataque às crianças que está acontecendo. A primeira aula é a inocência roubada, a segunda a identidade roubada e a terceira aula, distúrbios na sexualidade. Por quê? Porque é uma escada. Você percebe que é consequente? Perdeu a inocência, perde a identidade e os distúrbios vêm. Nós trazemos esclarecimentos sobre vários distúrbios sexuais: masturbação, pornografia, ninfomania, sadomasoquismo, vários distúrbios que muitas vezes estão implantados por uma experiência, quando a inocência foi roubada. No terceiro módulo, nós falamos sobre educação sexual para os filhos. Você sabe educar os seus filhos sexualmente? Você sabe como blindar eles para que eles não sejam conquistados por essa ideologia de gênero que tem invadido as escolas? Você sabe conduzir o seu filho da puberdade de maneira inteligente, ter uma conversa aberta com ele, falando sobre a sexualidade dele, trazendo clareza? Não. Então você vai aprender nesse método. E também a segunda aula, paternidade e sexualidade, ainda no módulo 3, onde a gente fala sobre o papel do pai e a importância que ele tem na vida dos filhos. Quarto módulo, abrindo-se para a cura e libertação, onde a gente traz as pessoas para a realidade da necessidade de uma cura verdadeira, de uma libertação. Nós ensinamos não somente a necessidade, mas como ministrar libertação nessa área. A segunda aula do módulo 4 é restaurando a identidade, onde nós falamos que é possível sim restaurar sua identidade e viver uma vida totalmente nova em Deus. Isso mesmo. A terceira aula do módulo 4 é restaurando a pureza. É possível voltar a ter uma mente santa, pura? É possível. E você vai aprender isso nesse método. O quinto módulo, vamos lá, o quinto módulo, a igreja e as questões da sexualidade. A igreja evangélica está preparada para lidar com as questões da sexualidade? Segunda aula, a igreja e as questões da homossexualidade. A igreja está preparada para lidar com a questão da homossexualidade? Será que a igreja está pronta para receber os homossexuais que virão se converter na nossa geração? Tudo isso é conteúdo desse treinamento. Além disso, você tem alguns bônus. Tem bônus ainda? Tem. Deixa eu te falar dos bônus. Só rolar aqui. Quais são os bônus que você tem? Você tem um workshop vencendo a pornografia. Muito bem. Bom demais. Segundo bônus, como orientar seus filhos quando você descobre que eles estão vendo pornografia. Terceiro bônus, como agir quando você descobre que o seu cônjuge está assistindo pornografia. Quarto bônus, um e-book com 10 dicas de como vencer a pornografia. Tá bom demais, né? Pois é, o conteúdo. Aí você, depois de ouvir isso tudo, meu Deus, quanto será que eu vou gastar nisso? A nossa mente pensa às vezes dessa forma, né? Que é um gasto. Mas deixa eu falar para você, não é gasto, é um investimento. Conhecimento é investir em si mesmo. Quando você investe em si mesmo, você está se preparando para a liberdade e para libertar, para ser curado e para curar. Então, se nós fôssemos colocar esse treinamento no valor que realmente ele deveria ser, hoje de acordo com os treinamentos que são parecidos com o nosso, que não chegam nem perto no conteúdo daquilo que a gente fala. Eu já vi treinamentos que custam 800, 700 reais. Se a gente fosse colocar um preço compatível, o preço seria por volta de 997 reais. Assim, ai meu Deus, estava tão feliz, pastor. 997 reais. Mas aí a gente não deixou esse preço não. A gente achou que está muito alto. Mas poderia ser a metade, né? Metade é 497 reais. É o valor geralmente dos nossos treinamentos, blindagem emocional, missão existencial. Outros treinamentos que a gente tem custa isso aí, 497. Eles dizem assim, eu já fiz o blindagem, eu já fiz o missão, são bons, são tremendos, são mesmo. Esse daí é tão tremendo quanto. Então 497 seria um preço compatível com a realidade do mercado digital hoje. Mas quando eu elaborei esse treinamento, a minha ideia não era vender um produto. A minha ideia não era ganhar dinheiro. A minha ideia era formar pessoas para ser libertadores. Que eles libertem outras pessoas
e ajudar as pessoas na sua luta contra a pornografia, contra a masturbação, contra os problemas nessa área de sexualidade. Por isso, eu coloquei um valor que eu considero justo, um valor abençoador, um valor que vai abençoar você e vai abençoar a mim. Qual é o valor, João, que você colocou? Qual o valor, João, que você colocou? Fale logo, homem, pelo amor de Deus. E aí? Qual o valor? Bom, o valor que nós colocamos foi... Homem, fale logo. O valor que nós colocamos foi R$ 97,00. Isso mesmo. Uau! R$ 97,00, sim. Com possibilidades de usar o cartão de crédito lá na Hotmart. Claro que tem os juros do cartão, não sei quanto fica, nem calculei. Nossa parte é colocar esse valor, um valor acessível, R$ 97,00. Não tem como você ficar de fora. É um investimento que vale a pena, é um investimento acessível, é um investimento que você vai fazer e que você depois vai dizer assim, meu Deus, se fosse pagar mesmo, o valor financeiro não chega perto do conhecimento, das ferramentas que você vai receber. E para você entender como eu acredito que esse treinamento ele é eficaz, ele é poderoso, você ainda tem a minha garantia exclusiva. Sabe como é que funciona a minha garantia? Se você adquiriu o treinamento, participou do treinamento, cumpriu tudo certinho como a gente orienta, percebeu que não é o que eu falei, o que você esperava, eu devolvo seu dinheiro na íntegra. Sem letras miúdas, nós vamos continuar amigos. Vou deixar ainda seu acesso aberto e devolvo seu dinheiro. Faço o pagamento de volta, faço um reembolso para você. Por que eu dou essa garantia? Porque eu acredito que o treinamento realmente é poderoso para transformar vidas e para mudar a vida de muitas pessoas. Então, que você possa entender a necessidade desse treinamento, tanto para você ser liberto, quanto para você ajudar outras pessoas. E por que eu coloquei esse valor? Porque eu acredito que esse treinamento pode abençoar você, sua família, e não só sua família, sua igreja também. Faça já a sua inscrição e eu te vejo lá do outro lado. Beijo no seu coração. Graça e paz.